E aí, povo, gente boa de Deus, boa tarde para todos. Estamos de novo, mais uma vez uma transmissão ao vivo e nossa alegria de poder compartilhar esse tempo aí com vocês, viu, meus queridos? Hoje, domingo especial, a gente podendo compartilhar esse tempo com vocês aí, compartilhando algo do coração para edificar você, sua casa, sua família aí, tá bom, meu querido? Eu estava com uma coisa gostosa aqui no coração, pensando naquilo que a gente ia compartilhar com vocês hoje. Eu estou com um pensamento que já faz um tempo que eu tenho pensado nisso e hoje eu queria compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Nem tudo o que é agradável é necessariamente saudável. E nem tudo que é saudável é necessariamente agradável. Já pensou sobre isso? É muito interessante. Vou repetir, tá? Com calma. Nem tudo que é agradável é necessariamente saudável. E nem tudo que é saudável é necessariamente agradável. Hoje, por exemplo, nós tivemos um almoço há poucos minutos aqui em casa. Nós estamos com uma família querida lá de Santo André, viu? Um abração pro pessoal do ABC Paulista. Estamos aqui com o Paulo, com a Yolanda, as filhas e a irmã Beni também com a gente, viu? E nosso almoço, além de todas as iguarias que nós tínhamos aqui, nós tínhamos um vidro de conserva de Jurubeba Leão do Norte. Você conhece? Né? Ela é amarga, amarga até a alma, né? Mas ela é saudável. Né? E eu lembro que quando eu tinha algum problema de estômago, a minha avó me dava chá de boldo. É um negócio amargo, terrível, mas é saudável, tira e queda. E na nossa vida a gente tem muitas coisas tão agradáveis, né? Chocolate, os açúcares, né? As gorduras, os refrigerantes são super agradáveis, mas não são necessariamente saudáveis. A gente sabe disso. E muitas coisas que são saudáveis não são necessariamente agradáveis. Muitas pessoas têm dificuldade de comer certos legumes, certas verduras, porque não lhes é particularmente agradável, ainda que seja super saudável para a saúde e para a vida. E eu estava pensando sobre isso por quê? Porque a palavra de Deus lá em Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança, maturidade e integridade. Então é muito estranho, sobretudo para quem ouve isso à primeira vista, dizer que é motivo de toda alegria o passar por várias provações. Você fala, acho que isso não faz muito sentido. Mas quando a gente entende, né, qual era o propósito de Tiago escrever isso para um povo que estava passando por muitas provações, não é, de todos os tipos, ensinar para a gente que, obviamente, o crente não tem nenhum prazer no sofrimento, nenhum prazer mórbido no sofrimento, na dor, na perda, na tragédia, claro que não. E também não é o crente, o discípulo de Jesus não é um masoquista, claro que não. Mas ele aprende a se alegrar nas provações, não por causa daquilo que acontece, mas por causa daquilo que Deus vai trabalhar na vida dele, apesar daquilo que acontece. Então, tinha um querido nosso aqui que dizia, o pastor Gervásio dizia, o segredo da vida não está naquilo que nos acontece, está na maneira como nós reagimos àquilo que nos acontece. E Tiago nos diz, tem por motivo de toda alegria, não é pouca, não é alguma, toda alegria, o passardes por várias provações. Por quê? Mesmo nós não sendo pessoas que não temos prazer mórbido no sofrimento, nem somos masoquistas, a gente sabe que Deus trabalha conosco também no sofrimento, né? E que depois de provada a nossa fé sendo aprovada, ela produz coisas que de outra maneira talvez não seriam produzidas em nós. E Tiago diz que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A gente aprende a ser mais persistente, a ser constante. Esse é um grande desafio para a nossa vida, e sobretudo nesse tempo que as pessoas não são constantes, né? Sobretudo nas coisas que diz respeito aos princípios de Deus, da palavra e do Evangelho. Então, a provação
produz em nós, depois que somos aprovados, produz em nós perseverança, resistência, constância, firmeza, né? Produz em nós integridade, sabe? Aquela consistência de caráter diante de Deus, diante das pessoas, que só vem depois que nós passamos pela provação. E produz maturidade, né? A gente deixa as coisas próprias de menino, a gente deixa as infantilidades e a gente passa a agir de maneira adulta, né? Espiritualmente falando. Como Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, falava, agia como menino, mas quando deixei de ser menino, passei a ser homem maduro, a minha atitude mudou, a minha perspectiva de olhar a vida e as coisas mudaram também. Então, é por isso que Tiago diz, tem por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação de sua fé produz, né, perseverança, maturidade, integridade. E quando a gente lembra de Jó, por exemplo, Jó vivenciou uma provação muito severa na sua vida, que atingiu seus bens, atingiu seus filhos, atingiu sua saúde, atingiu seu casamento, atingiu até suas amizades, sua relação com os amigos. Então, pelo menos 5 áreas, de maneira mais específica da vida dele, foram atingidas de maneira severa. E quando ele termina a sua aprovação, né, nós temos que lembrar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e mesmo assim viveu uma aprovação tão severa. E quando termina a aprovação, Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo, me abomino no pó e nas cinzas. Então você imagina, nós estamos falando de um homem que a Escritura diz que era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que passou por uma provação tão severa, né, que nos bastidores estava a ação de Satanás contra a vida dele. E quando chega ao fim de todo aquele período tão terrível na vida dele, ele pode dizer as coisas que eu acabei de citar para você. Que Deus, os planos de Deus não podem ser mudados, que ele tinha uma experiência com Deus que era de ouvir e que ele passa agora a ver, contemplar com seus olhos a grandeza do Senhor. Então, queridos, quando Tiago diz, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, né, sabendo que a provação, depois de confirmada, a sua fé aprovada, produz as ações do Espírito Santo de Deus, produzem em nós aquilo que de outra forma talvez não viria à tona na nossa vida. Então, por isso eu disse, olha, nem tudo o que é saudável é necessariamente agradável. Passar por provação não é agradável, mas é extremamente saudável. Eu me lembro que quando morava aí no ABC Paulista, meu filho mais velho estava na idade de vacinação e pelo menos uma vez me lembro de que eu tive que levá-lo para tomar vacina. Então foi uma experiência um pouco traumática, porque não era só aquela de pingar na língua, mas tinha também aquela agulhazinha, e aí eu fiquei pensando na cabecinha dele, meu Deus, meu pai me traz nesse lugar, me segura para a mulher aplicar a vacina em mim, e ainda diz que vai ser bom para mim. Então na cabeça dele isso não fazia sentido, mas eu como pai sabia que aquilo não era agradável, mas era necessário, extremamente saudável para a vida dele, né? Por isso hoje ele está com 10 anos e saudável, porque lá atrás eu levei ele para tomar vacina. Então, queridos, a vida, quando nós olhamos da perspectiva do Evangelho de Jesus, a gente aprende que nem tudo o que é agradável é necessariamente saudável. Existem coisas muito agradáveis, mas perniciosas, né? Destruidoras, e a gente precisa enxergar isso. E existem coisas que não são necessariamente agradáveis, mas são extremamente saudáveis para nós. E nós precisamos nos apegar a elas, não é? Sobretudo aquilo que o Evangelho nos ensina, como graça, como misericórdia, como bênção de Deus para a nossa vida. E para encerrar essa minha palavra, eu não podia deixar de mandar um abraço para a nossa querida irmã Luzia, lá no ABC Paulista, a vovozinha Luzia, que está ouvindo, sempre acompanhando a gente. Um abraço, viu, vó Luzia? E para todos os irmãos aí. E também aqui de Muzambique, de toda a região. Mas eu queria terminar falando sobre qual é a diferença entre a escola e a vida. É simples. É que na escola
Primeiro se aprende a lição e depois se aplica a prova. E na vida é o contrário. Na vida, primeiro se aplica a prova e depois se aprende a lição. Então, por isso que a gente que está ligado, conectado com a vida, da perspectiva do Evangelho, a gente aprende com o Tiago. Olha, a gente tem que se alegrar, né? Alegrar por passar por provações, não por causa daquilo que acontece conosco, mas por causa daquilo que Deus gera em nós, na nossa vida, né? Apesar das provações, apesar das lutas e das tribulações, porque Deus está forjando em nós perseverança, maturidade e integridade. Está nos fazendo ficar mais parecido com Jesus, está nos fazendo ser instrumento de bênção na nossa casa, na nossa família e na vida das pessoas com quem a gente convive. Por isso, meus queridos, lembre sempre, nem tudo que é agradável é necessariamente saudável e nem tudo que é saudável é necessariamente agradável. Portanto, alegre-se quando passar por provação, confia no Senhor, fica firme e deixa Deus trabalhar com você nesse processo para você ser aprovado. Porque depois de aprovado, né, o que vai surgir daí são frutos maravilhosos que vão glorificar a Deus e abençoar a vida de muitas pessoas. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, um grande domingo para vocês. Fiquem na paz do Senhor, tá bom? E se Deus permitir, domingo que vem vamos estar juntos para compartilhar algo da palavra, do coração, para Deus estar abençoando, edificando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.